Esta é uma edição de notícias de última hora. Eu sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Desenvolvimentos dramáticos neste dia. Desenvolvimentos dramáticos na última hora. O terceiro dia da operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano, com previsões dos Estados Unidos de que isso pode continuar por várias semanas. As forças da Guarda Revolucionária do Irã dizem que os inimigos que mataram o líder supremo no sábado não estarão seguros nem mesmo em casa. Agora veja estas imagens de um piloto de caça israelense desviando de um míssil de defesa aérea iraniano durante operações sobre o Irã. Os combates estão se expandindo, com a República Islâmica também atacando novamente cidades do Golfo. Não apenas bases aéreas americanas, mas atingindo uma variedade de locais civis, incluindo hotéis, aeroportos, portos e refinarias de petróleo em Dubai, Abu Dhabi e Doha. E há poucos instantes, acontecimentos no Bahrein e no Kuwait. Em breve, traremos esses detalhes para você. Explosões também foram ouvidas no Aeroporto Internacional de Bagdá há pouco tempo. Mais cedo, um aparente incidente de fogo amigo. 3 caças americanos foram acidentalmente abatidos pelas defesas aéreas do Kuwait e todos os 6 tripulantes americanos conseguiram se ejetar em segurança. E uma nova frente se abrindo. Hezbollah, no sul do Líbano, entrou na guerra com a ideia de responder de forma contundente aos ataques do grupo terrorista contra Israel. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos diz que a grande onda ainda está por vir na guerra com o Irã. Temos muito para analisar, é um prazer agora receber no estúdio General de Reserva Eitan Dungat, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa de Israel e ex-coordenador das atividades do governo nos territórios palestinos. Nas Forças de Defesa de Israel, nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ozaran, e o correspondente sênior Owen Altman. Obrigada a todos, temos muito a analisar. Neste momento, antes mesmo de chegarmos à análise e avaliação, há notícias de última hora. Ariel Ozaran, o que está acontecendo no Bahrein e no Kuwait enquanto falamos? Sim, a República Islâmica está muito ocupada contra seus vizinhos nesta noite. Alertas e sirenes estão soando no Kuwait e no Bahrein, além de relatos de explosões ouvidas nas proximidades de bases dos Estados Unidos em Erbil. Isso fica no Kurdistão iraquiano. Coincidindo com isso, também há relatos vindos de Teherã neste momento sobre sons de explosões. Então, a guerra continua acontecendo. Mas não é só entre os Estados Unidos, Israel e Irã. O Irã também arrastou seus vizinhos para isso. Nós vamos analisar exatamente por que o Irã pode estar fazendo isso. Mas primeiro, Eitan Dungat, qual é a sua avaliação sobre como está indo até agora essa operação conjunta entre Israel e os Estados Unidos contra o regime iraniano? Muitos avanços nos últimos 3 dias. O que mais chama sua atenção? Boa noite. Eu acho que podemos concluir as primeiras 48 horas de uma forma que os avanços sejam esses. Israel, os Estados Unidos e Israel. Porque os Estados Unidos estão liderando essa guerra. E é muito importante enfatizar isso. Estão promovendo uma mudança em toda a região e também a legitimação para essa guerra. Eu acho que o trabalho feito meses antes de coordenação, indo aos detalhes, a maneira de sentar juntos, coordenar, dividir zonas geográficas, e de acordo com outro aspecto que chamamos de famílias de alvos que podemos atacar, chegando a um nível realmente alto de realização. E de uma forma que alcance as ideias ou os objetivos que foram apontados por ambos os países. O que isso significa? Significa que podemos ver o compartilhamento de informações com inteligência antes e também em tempo real. Em segundo lugar, você vê que isso está indo junto para cumprir e alcançar. O tema dos objetivos, que até foram repetidos pelo presidente Trump hoje, sobre 4 objetivos, se eu tiver que repeti-los, vou deixar muito claro e breve, eu prometo, antes de tudo. E eu fiquei surpreso quando Trump disse que vai destruir a frota naval do Irã. Mas isso não é surpreendente, porque o Irã ameaça e avisou os Estados Unidos e todo mundo que eles vão fechar a entrada ou a saída
ou a saída da entrada do Mus? O Estreito de Hormuz. Sim, para os árabes, para o Golfo. Em segundo lugar, significa causar um grande dano que levará anos para reconstruir o portão novamente na área dos mísseis. O terceiro é o Novo Limpo. E o quarto é trazer o Hezbollah e os Houthis, todos os principais representantes do Irã, para serem destruídos e parar suas atividades e o apoio do Irã. E se você for ver agora, acho que as conquistas realmente trazem, como Trump diz, dias de trabalho economizados. E eu acho que, ao nos trazer até aqui, temos que esperar, temos que ser muito pacientes. E você vê, sobre o que você acabou de começar, essas notícias sobre ataques iranianos contra países do Golfo, o Irã está sob uma grande pressão. Eles perderam o primeiro nível da sua liderança. Em segundo lugar, eles têm muitos danos no seu flanco direito. Isso significa o Exército Revolucionário da Guarda, que está sendo danificado 24 horas por dia. E se conseguirmos quebrar isso, daremos um grande impulso para as ruas. Para ter autoconfiança, para que possa se reerguer e tentar criar, digamos, uma mudança de liderança. Vamos analisar isso mais a fundo em breve. Há tantos acontecimentos se desenrolando ao mesmo tempo. Senhores, fiquem conosco porque 19 israelenses ficaram feridos após um ataque de míssil balístico iraniano em Beersheba, no sul de Israel, na tarde de segunda-feira. Um impacto direto. Todos os feridos foram levados às pressas para o hospital. Várias casas foram destruídas. Sirenes de alerta de foguetes soaram em grandes partes do país mais uma vez. Mais cedo, no mesmo dia, o correspondente Joe Brown estava em Beersheba e enviou esta atualização. Se você quer ver exatamente a extensão dos danos causados por um míssil iraniano, não precisa procurar mais do que aqui, em Beersheba. Se você olhar atrás de mim, verá uma grande cratera com cerca de 2 metros de profundidade. Isso foi causado por um míssil balístico iraniano pesando entre 500 e 1.000 quilos. Felizmente, ele não atingiu nenhum prédio, e isso, obviamente, é muito bom, mas o impacto ainda é sentido pelas ondas de choque ao nosso redor. Se olharmos para os prédios ao redor, dá para ver que quase todos os apartamentos têm algum tipo de dano grave. Alguns deles perderam apenas as janelas, outros perderam grandes partes da própria estrutura do prédio. São estruturas antigas, construídas entre as décadas de 1950 e 1970. E a lei israelense determina que apenas prédios construídos após 1990 precisam ter um abrigo dentro deles. Esses aqui, acredito eu, não têm. No entanto, felizmente, ninguém morreu. Houve 19 pessoas feridas, a maioria delas apenas com ferimentos leves causados pelos estilhaços de vidro das janelas que foram quebradas. Isso porque eles foram para uma sala segura. E se você quiser ver como é uma sala segura, tem uma escola bem aqui. E você pode ver o dano causado pelo míssil na porta da sala segura ali, que protegeu as pessoas que estavam dentro. Mas, como eu disse, isso é uma escola. Este é um lugar onde, em um dia normal, as crianças estariam aprendendo e até brincando no campo. Bem aqui, basquete ou futebol. E neste momento as crianças não estão na escola por causa das restrições do comando da frente interna. Mas ainda há muitos danos aqui. Há muitas pessoas que tiveram que deixar suas casas e ir para hotéis. Eles recebem um subsídio inicial do governo, cerca de 2.000 shekels, equivalentes a $600. E depois disso, eles são atendidos de acordo com a gravidade dos danos aos apartamentos. Como mencionei, o principal problema é que esses prédios antigos desmoronam devido às restrições frouxas da época em que foram construídos. E até mesmo os prédios logo atrás, os edifícios mais altos, os prédios mais novos, estão relativamente intactos porque foram construídos com estruturas muito mais resistentes. As janelas são muito mais resistentes e se você comparar isso com o que está bem na nossa frente, dá para ver os danos. Aqui em Israel é quase uma questão de classe. A classe trabalhadora sofre mais. Enquanto as pessoas que podem pagar para morar em apartamentos com abrigos em prédios novos conseguem sair muito mais favorecidas. Mas o mais importante, o míssil não atingiu nenhum prédio diretamente, ninguém morreu. Menos de 20 pessoas foram levadas ao hospital Sirocha em Beersheba, porém, os moradores locais sentirão esse impacto por muito tempo.
A correspondente Joe Brown trouxe essa atualização mais cedo de Beersheba e agora, para mais informações, é um prazer receber Huri Shahan, vice-diretor e chefe de gabinete dos Serviços de Resposta a Emergências Magen David Adom, que está conosco agora de Ramlai. Muito obrigada pelo seu tempo. Só posso imaginar como esses últimos dias têm sido corridos para você. Como ouvimos na reportagem da minha colega Joe, mais um impacto direto, desta vez em Beersheba, com 19 pessoas feridas. Isso, claro, depois do impacto devastador e mortal em Beijing Shemesh no domingo. Mas vamos começar por Beersheba. Que detalhes você pode compartilhar? O que suas equipes encontraram no local? Bem, como seu correspondente mencionou, o Hippos em Beersheba não foi um impacto direto em um prédio. No entanto, a explosão causou danos enormes por lá. Então, Magen David Adom recebe a informação de onde o míssil atingiu. E então, de acordo com as informações que temos, enviamos ambulâncias e paramédicos para o local para começar a fazer o levantamento. Agora, durante esta guerra e também em junho de 2025, os danos que estamos vendo são diferentes dos causados por foguetes menores, por causa da grande quantidade de explosivos que cada míssil carrega. Então, Magen David Adom, as pessoas precisam entrar ativamente nos prédios e fazer o levantamento dos andares, dos próprios andares. Lembrem-se de que os israelenses continuam nos abrigos. Mesmo após ouvirem uma grande explosão fora do apartamento, não saem e permanecem no prédio. Precisamos ir andar por andar e realmente procurar as pessoas. Certificar que eles ainda estão no abrigo ou, se algo aconteceu com eles, então precisamos retirá-los de lá. Foi isso que aconteceu hoje. Nós, Magen David Adom, enviamos dezenas de ambulâncias para o local e procuramos ativamente por pessoas feridas. Isso leva muito tempo. E durante esse período, os paramédicos da Magen David Adom estão sob a ameaça constante de outro míssil ser lançado. Felizmente, as pessoas seguiam as instruções do comando da frente interna e ficavam nos abrigos. Então, tivemos um paciente em estado moderado, os demais estavam com ferimentos leves ou não tão graves e precisaram ser evacuados rapidamente para o hospital. Cada minuto longe de um abrigo em Israel é perigoso. Por isso, as pessoas do Magen David Adom são treinadas para essas situações. E não há dúvida sobre isso. Os médicos e paramédicos do Magen David Adom são anjos que arriscam suas vidas, como você disse, para salvar a vida de outras pessoas. Uri, toda a nação está de luta, claro, pela morte de 9 pessoas no ataque direto de míssil em Beth Shemesh no domingo. Essas pessoas estavam dentro de um abrigo no momento. É algo além de trágico. E nós também vimos nossa repórter no local. Nesse caso, a extensão dos danos e da devastação. Fale para nós sobre suas equipes em campo em um momento como esse. Como dissemos, as pessoas que foram mortas estavam dentro de um abrigo, seguindo as instruções do comando da frente interna. De fato, e sabemos que a maioria deles estava no abrigo, mas também estamos cientes do fato de que um impacto direto de um míssil carregando 1.000 quilos de explosivos, mesmo um impacto direto em um abrigo, é algo contra o qual um abrigo provavelmente não conseguiria proteger as pessoas. Não estou aqui para falar do abrigo, mas sim das pessoas. E o que foi devastador no incidente em Beth Shemesh ontem foi que os primeiros profissionais a responder do Magen David Adom eram, na verdade, pessoas que moram em Beth Shemesh, porque o Magen David Adom está inserido nas comunidades. O primeiro paramédico a chegar ao local teve que cuidar dos próprios vizinhos, teve que procurar por pessoas que ele conhece, com quem ele vai junto à sinagoga, que sua família conhece há muitos anos. Só posso imaginar o quão difícil é ir e tratar pessoas em um incidente desse tipo, especialmente quando você as conhece. Também vimos a imagem devastadora, uma sinagoga inteira realmente desabou. E não foi difícil apenas no sentido emocional.
mas também foi fisicamente difícil. Levou tempo para alcançar todas as vítimas, mas eu acho a experiência do Maguin David Adom, o fato de termos dezenas de ambulâncias no local em um tempo muito curto, é algo que não só ajudou a cuidar de mais de 60 vítimas que conseguimos atender no local, mas também proporciona uma sensação ou o sentimento para as pessoas de que alguém está cuidando delas. Mesmo nesse tipo de tragédia, a ajuda está a caminho e chega muito rápido. Ori Shahan, vice-diretor e chefe de equipe da Magen David Adom, obrigada a você e às suas equipes pelo trabalho incrível, arriscando suas vidas para salvar outras pessoas em Ramle, Israel. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado. Seguimos com nossa cobertura. Owen Altman, novo correspondente sênior de desenvolvimento, o que você traz? Sim, uma notícia importante, Benita. A Guarda Revolucionária do Irã informou que fechou o Estreito de Hormuz e qualquer navio que tentar passar será atacado. Como sabemos, esse é o estreito entre a ponta que parece dos Emirados Árabes Unidos, mas na verdade é Omã, um pedaço de Omã, no Irã. E por esse estreito passa uma enorme porcentagem do petróleo mundial. É por esse estreito que o petróleo flui dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait, de outros países e, claro, da Arábia Saudita. Os iranianos estão aumentando ainda mais a aposta em uma estratégia que até agora tem sido perdedora, tentando envolver os vizinhos, atacar estados do Golfo, instalações de petróleo e agora sufocar o fornecimento desses países ao mundo. Nita, até agora, isso só fez esses países apoiarem ainda mais os Estados Unidos e se oporem ao Irã. Vimos o Qatar derrubar 2 aviões iranianos com pilotos a bordo que seguiam para o país. Agora, resta observar como essas nações vão reagir a essa ação. Claro, isso pode ter um impacto econômico dramático sobre eles, sobre todo o mercado mundial de petróleo, sobre o fornecimento global de petróleo. Mas, de novo, os iranianos veem isso talvez como suas únicas cartas. Uma jogada arriscada, mas de grande potencial de recompensa para eles. Mas, Benita, uma jogada de alto risco. Tantas jogadas de alto risco têm muito mais chance de terminar em prejuízo para os iranianos. Eles estão com as costas contra a parede? Estão desesperados. O que leva a esse pensamento de se isolarem ainda mais? Esse deve ser o pensamento, pois não há outra lógica que o sustente. Mas os iranianos sentem que não tem mais cartas ou movimentos para fazer. E a menor esperança deles, embora seja uma chance muito pequena, é como se fosse um passe longo para terminar um jogo de futebol americano, ou um arremesso de longe para encerrar uma partida de basquete. Entendendo que as chances de sucesso são baixas, mas que essas são as melhores chances de sucesso deles, porque tem menos opções. Mas, novamente, vimos até agora, desde as primeiras horas da guerra, que esses países, os Emirados Árabes Unidos, os sauditas e talvez mais surpreendentemente os catares, incluindo, é claro, a derrubada daqueles 2 aviões iranianos hoje, simplesmente tomaram outro caminho e decidiram que vão se posicionar contra os iranianos. Isso pode fazer com que eles se apeguem ainda mais a essas posições e se comprometam a enfrentar o Irã após perceberem o quanto ele pode ser problemático. Eitan Dango, quais são seus pensamentos? Eu acho que o fato de os iranianos fazerem uma mudança muito profunda para encurtar o cronograma mostra para a gente que eles estão com um grande problema. Na visão deles, o que eles temem é perder a entidade e esse é o fato. Enquanto as horas passam, os dias passam. Isso significa que as ruas são o núcleo central que pode provocar a principal mudança de substituir as autoridades. E eles querem parar e salvar o que podem salvar agora. Sob esse tipo de ataque, eles ainda não perderam o poder de lançar seus mísseis, mas você vê a falha. Eles movem seus mísseis em direção. 6 países do Golfo que ontem tentaram negociar: Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã e Bahrein. E agora eles estão atacando-os, estão apontando para a principal coisa dessa região, que é o petróleo. Isso mostra que eles estão indo para a última solução. Se eu puder estimar, eu diria que veremos nas próximas 48 horas um ataque muito grande. Dos Estados Unidos para o lado leste do Irã
para toda a região, como Trump já disse, para quebrar e destruir a frota iraniana. E ele sabia o que estava dizendo. E veremos atividades muito intensas nessa área. No lado oeste, continuaremos vendo atividades de Israel e dos Estados Unidos. Sobre os lançadores, sobre os mísseis, sobre a indústria de produção de mísseis. E, nesse sentido, continuarão fazendo o que já estão fazendo internamente. Mas temos que ter cuidado porque o Irã ainda está de pé. Outro ponto é que esses países têm poder de resistência. Se pensarmos no bloqueio ao Catar, por exemplo, o Catar conseguiu resistir a um bloqueio muito severo imposto pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos e por outros países, mostrando como esses países, por causa dos recursos que possuem, conseguem suportar a pressão iraniana. Potencialmente, resta saber como eles vão reagir a esse novo desenvolvimento. Vamos analisar isso mais tarde no programa. Fiquem conosco. Há muito mais para discutir, com tantos acontecimentos simultâneos. Mas agora é um prazer receber Mariane Marsaderri, fundadora e diretora do Fórum Cities e pesquisadora sênior do Instituto MacDonald Laurier, que está conosco diretamente de Washington, D.C. Mariane, muito obrigada pelo seu tempo. 3 dias após o início da intensa operação conjunta entre Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano, o líder supremo já não está no poder. Mais de 40 comandantes iranianos de alto escalão foram eliminados. E, segundo Donald Trump, a maior ofensiva contra o Irã ainda está por vir. Então, explique para nós qual é o significado deste momento para o povo iraniano agora. É maravilhoso estar com você, obrigada por me receber. Bem, o povo iraniano está comemorando. Quero dizer, eles estão sendo bombardeados em todo o país, sabe? Eles sentem, eles sabem que estão sob ataque. E há vítimas civis. Mas há uma euforia absoluta em todo o país, em toda a diáspora, porque depois de 47 anos, finalmente, há um caminho claro para o fim do mal que eles sofreram. O significado é que, como você disse, as pessoas mais importantes, pessoas do regime, estão mortas, foram eliminadas, e qualquer outra pessoa que sirva. Obviamente, está muito claro que os Estados Unidos e Israel podem, juntos, muito facilmente alvô-los e eliminá-los. Então, a importância disso é difícil de exagerar. Quero dizer, isso tem enormes implicações, claro, para o povo iraniano, mas muito mais do que isso. O povo israelense, os árabes, todo o Oriente Médio e, claro, todo o terrorismo que a Europa, o Ocidente, os Estados Unidos e o Canadá sofrem por causa desse regime. É possível ver um Oriente Médio totalmente novo, uma oportunidade totalmente nova de viver de forma muito diferente como um só planeta. Falando sobre o que isso significa para o povo iraniano, há muita especulação sobre como será o futuro. E o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Higgs, disse hoje mesmo que estava conclamando os iranianos a aproveitarem a oportunidade para uma mudança de regime. Ao mesmo tempo, ele também disse que a guerra não era sobre derrubar o governo em Teherã. Quais são seus pensamentos sobre esse tipo de mensagem e o sentimento das pessoas sobre como será o futuro? Bem, sim, o presidente Donald Trump também deixou isso claro e acho que Bibi Netanyahu também deixou isso claro. Mas eles também disseram que se você se manifestar, se assumir as rédeas do seu próprio destino, nós estaremos ao seu lado, nós vamos te ajudar. E a ajuda mais importante já está lá, na verdade. Então, a degradação do comando e controle, da vigilância, da máquina repressiva do Estado já se foi. E o que ainda resta, claramente, será eliminado. Agora, é claro, o povo iraniano acabou de sofrer um massacre de proporções históricas. Em apenas alguns dias, poucos dias, mais de 30 mil pessoas foram mortas das maneiras mais cruéis possíveis, incluindo serem baleadas até a morte em suas camas de hospital. Muitos estão presos, muitos estão desaparecidos, então o terror está muito presente. Não é algo que aconteceu há anos, é algo que aconteceu há poucas semanas. Mas mais importante do que isso, ou talvez por causa desse terror, por causa desse horror que o povo iraniano sofreu, existe uma quantidade incrível de compromisso, união, determinação, senso de propósito.
Essa é nossa chance, não podemos perder essa oportunidade histórica após 47 anos. Finalmente, o Ocidente acordou para o que temos sofrido e entendeu. Devido às ameaças nucleares, de mísseis balísticos e terrorista, esse regime precisa acabar. Agora o povo está realmente determinado. Tenho plena fé de que quando houver oportunidade, eles voltarão às ruas. Realmente tempos históricos. Maria Mamar Sadehi, fundadora e diretora do Fórum Cyrus, ao vivo de Washington, D.C. Sempre agradeço pelo seu tempo. Obrigada por nos acompanhar nesta edição especial de notícias. Vamos fazer uma breve pausa e, ao voltar, seguimos com as notícias de última hora. Fique ligada! Nosso painel continua aqui no estúdio e conversamos com especialistas de todo o mundo. Ainda há muito para analisar. Não saia daí. Esta é a edição de notícias de última hora da I24 News. Ligue para 800-919-8734. A crise dentro da Ucrânia atingiu um nível catastrófico, com os judeus idosos sendo levados ao limite. Está congelando lá fora. Não tem eletricidade, nem aquecimento, nem água. O inverno agora é uma arma de guerra, usada contra os idosos, as mães e as crianças pequenas. Eles estão enfileirados aqui há horas. Essas são pessoas preciosas que estão com fome e não têm nada. Bem-vindos de volta ao Plantão de Notícias. Sou Denise Levine. Desenvolvimentos dramáticos neste dia, o terceiro dia da operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o regime iraniano, com previsões dos Estados Unidos de que isso pode continuar por várias semanas. Ainda assim, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que os inimigos que mataram o líder supremo no sábado não estarão seguros nem mesmo em casa. Dê uma olhada nestas imagens de uma piloto de caça israelense desviando de um míssil de defesa aérea iraniano durante operações sobre o Irã. Agora, os combates estão se expandindo, com a República Islâmica também atacando novamente cidades do Golfo. Não apenas bases aéreas americanas, mas atingindo uma variedade de locais civis, incluindo hotéis, aeroportos, portos e refinarias de petróleo. Explosões também foram ouvidas no Aeroporto Internacional de Bagdá nas últimas horas. Mais cedo, em um aparente incidente de fogo amigo, 3 caças americanos foram acidentalmente abatidos pelas defesas aéreas do Kuwait, e todos os 6 tripulantes americanos conseguiram se ejetar em segurança. E uma nova frente se abrindo. Hezbollah, no sul do Líbano, entrou na guerra, e as forças de defesa de Israel responderam fortemente aos ataques do grupo contra Israel. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos diz que a grande onda ainda está por vir. Na guerra com o Irã, nossos objetivos são claros. Primeiro, estamos destruindo as capacidades de mísseis do Irã. E você vê isso acontecendo a cada hora. E a capacidade deles de produzir novos mísseis, e eles fazem mísseis muito bons. Segundo, estamos aniquilando a marinha deles, já destruímos 10 navios, eles estão no fundo do mar. Terceiro, estamos garantindo que o maior patrocinador do terrorismo do mundo nunca possa obter uma arma nuclear.
nunca vão ter uma arma nuclear. Eu disse isso desde o começo. Eles nunca vão ter uma arma nuclear. Eles estavam no caminho para conseguir uma de forma legítima, através de um acordo que foi assinado de maneira tola pelo nosso país. E, finalmente, estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo exércitos terroristas fora de suas fronteiras. Já estamos substancialmente à frente das nossas projeções de tempo, mas seja qual for o tempo, tudo bem. O que for preciso, nós sempre. E temos feito isso desde o início. Projetamos de 4 a 5 semanas, mas temos capacidade para ir muito além disso. Agora, para as últimas notícias, vamos ao vivo com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, direto de Washington. Mike, Donald Trump alertou que a maior onda contra o regime iraniano ainda está por vir e também disse que essa operação militar pode durar de 4 a 5 semanas, ou até mais. Conte mais pra gente. O presidente Trump e o governo estão sob forte pressão no momento. Por resposta sobre qual exatamente é o objetivo da guerra, como tudo começou, o que os Estados Unidos estão buscando, o prazo que eles têm para isso, quanto tempo seus aliados vão aguentar no Golfo? E essas são perguntas feitas por diferentes veículos em diferentes partes da base política deles, aqui em momentos distintos. O presidente falou hoje com alguns veículos de mídia, mas principalmente indo hoje para esse evento de entrega da medalha de honra e tentando expor da melhor forma possível o argumento para ir à guerra contra o Irã. Agora, ainda há, novamente, perguntas sem resposta aqui sobre como tudo isso começou e para onde isso vai a partir daqui. Ou seja, qual é a motivação? Agora, o governo disse publicamente que é para eliminar qualquer ambição nuclear dos iranianos. Mas, novamente, quando você conversa com alguns membros do governo, eles dizem, repetindo a fala de Donald Trump, que o programa nuclear foi obliterado e ainda está há anos de se tornar funcional. Enquanto isso, alguns membros do governo estão dizendo que havia um ataque iminente. Esse foi o motivo pelo qual o governo teve que abrir mão da aprovação ou consentimento ou até de uma discussão no Congresso. Mas em uma reunião do governo com alguns membros selecionados do Congresso, esses membros do Congresso estão dizendo isso. O governo disse que não havia ameaça iminente, que não havia informações de inteligência mostrando que o Irã estava prestes a atacar os Estados Unidos. Então, há esse tipo de desequilíbrio agora na mensagem que vem do governo. Não tenho certeza se o presidente conseguiu aliviar ou talvez aumentar essas preocupações hoje, mas pelo menos está tentando apresentar o lado do governo sobre os detalhes neste momento. Agora, você mencionou o prazo de 4 a 5 semanas. Claro, isso é flexível de várias maneiras. Mas o ponto que Donald Trump estava tentando fazer era que ele achava, e ainda acha, de certa forma, que isso vai ser uma operação prolongada. Mas ele observou e enfatizou que os Estados Unidos estão adiantados em relação ao cronograma neste momento, em termos dos objetivos, em termos de alcançar as metas. Ele publicou uma postagem nas redes sociais há pouco tempo, dizendo que 11 navios iranianos no Golfo de Omã agora estão no fundo do mar. Um feito para os militares americanos ao mencionar aquela grande onda que parece se aproximar. Embora o governo não tenha dito isso explicitamente, parece que a intenção é tirar do Irã a capacidade de lançar mísseis em grande escala, como eles têm feito com seus mísseis balísticos, que causaram tantos danos em toda a região. Enquanto isso, tentando equilibrar tudo com as preocupações dos parceiros do Golfo, como os sauditas, catares e emiradenses. Eles estão dispostos a entrar na luta contra o Irã? Ou estão dispostos, talvez, a pressionar Trump e o governo agora e dizer: ei, precisamos encerrar isso o quanto antes, devido aos danos físicos e aos altos custos de energia que isso trará, entre outros fatores. Assim, o presidente apresenta seu argumento, mas eu não tenho certeza agora se a parte cética da sua base está realmente receptiva ao que ele está tentando dizer. Vamos esperar para ver como toda essa reação política se desenrola. Sem dúvida, uma variedade de respostas a todos esses acontecimentos. Obrigado ao nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, ao vivo de Washington. Em breve, mais novidades dele. Claro, nas próximas horas, como mencionado anteriormente.
Outro fronte, o Hezbollah, lançou foguetes contra o norte de Israel em retaliação ao assassinato do líder supremo do Irã, levando a ataques aéreos israelenses em todo o sul do Líbano e Beirute. Alex Schoss nos atualiza. A fronteira norte de Israel voltou a entrar em conflito após o Hezbollah se envolver na guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, lançando foguetes em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano. O Hezbollah apresentou seu bombardeio como vingança e defesa de seus patronos em Teherã, sendo o primeiro ataque desse tipo desde 2024. As defesas israelenses interceptaram vários projéteis. Em poucas horas, as forças de defesa de Israel responderam com pesados ataques aéreos ao sul do Líbano e aos subúrbios do sul de Beirute, mirando infraestrutura e operativos do Hezbollah. Autoridades de saúde do Líbano relatam dezenas de mortos e feridos nos ataques, enquanto milhares de civis fugiram dos bombardeios no sul para Beirute. Beirute tomou a rara iniciativa de condenar diretamente as ações do Hezbollah como fora da autoridade do Estado libanês, ampliando ainda mais o conflito. Uma fonte cipriota afirmou à imprensa internacional que tudo indica que os drones que atacaram bases britânicas em Chipre partiram do Hezbollah no Líbano, com o Hezbollah prometendo vingança pela morte de Khamenei e Israel sinalizando ofensiva contra o grupo. Norte de Israel e Líbano reabrem uma nova frente na guerra no Oriente Médio. No estúdio, o Major-General da Reserva Eitan Dangar, a correspondente sênior para o Oriente Médio Ariel Ossaran e o correspondente sênior Owen Altman. Ariel, vou direto a você porque você tem acompanhado os desdobramentos na frente norte durante toda esta guerra. Muitos pensaram que o Hezbollah não se envolveria desta vez, mas aqui está eu. Esta pode ser a última chance deles entrarem na briga, por assim dizer. Eles não fizeram isso durante a guerra de 12 dias. E agora, a forma como escolheram entrar na briga aqui é realmente notável. Quero dizer, pensar nisso. Antes reverenciado como o seguro de vida da República Islâmica. Hezbollah só conseguiu reunir 6 foguetes, talvez alguns drones, que eles lançaram na fronteira norte de Israel. Isso é o que o Hezbollah pode oferecer hoje em dia. Só para lembrar você, no auge da guerra entre Israel e Hezbollah, quando Israel eliminou Fouad Shukil, o comandante militar do Hezbollah. Naquele dia, o Hezbollah lançou cerca de 250 foguetes contra Israel. Fouad Shukil é mais relevante para o Hezbollah que Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica? Não. Mas, com base nas capacidades militares atuais do Hezbollah e também na sua posição interna, seu isolamento, isso mostra que o Hezbollah está em seu ponto mais fraco. E o melhor testemunho disso é o vídeo de abertura que vimos na reportagem do Alex. Quero apenas ver os primeiros segundos e depois mostrar como isso explica toda essa história. Então, por algum motivo, não conseguimos ouvir. Mas Lala, o homem aqui está dizendo: não, 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 não. Ele está gritando para o céu. Por que ele está gritando? Não, não, porque ele sabe disso. Ao lançar esses foguetes em Israel, isso vai arrastar o Líbano de volta para uma guerra com Israel e dar a Israel toda a legitimidade de que precisa. Legitimidade. Que apenas 6 foguetes foram suficientes para causar. Mas isso mostra o que o povo libanês sente em relação ao Hezbollah e como isso não passa de um enorme erro de cálculo por parte do Hezbollah. Então, o que você acha? Acho que concordo com Ariel, mas por outro lado, o Hezbollah tem um arsenal suficiente de foguetes e mísseis em Bekervala e outros lugares. O Hezbollah está tentando se reorganizar do lado militar, mas do lado financeiro também eles têm muitos problemas. Um dos problemas é que a base deles, os X, ainda não voltou ao normal, especialmente no sul do Líbano. Eles estão vivendo em tendas na região de Beirute e em outros lugares. Eles têm exigências. Dinheiro da liderança do Hezbollah para que eles possam voltar. Mas a liderança, o Hezbollah, não tem dinheiro para isso. Só o dinheiro vindo do Irã. Mas, por outro lado, o Hezbollah foi criado pelo Irã para esse tipo de situação. E eu acho que muita pressão foi colocada sobre Naim Qassem
para fazer alguma coisa. Por outro lado, o governo libanês quer ver um Líbano diferente e é uma cidade vitrine. Até mesmo o Hezbollah recusou e fez isso. Até o governo do Líbano está dizendo abertamente que é contra isso. Acho que eles não têm poder agora para levar o Hezbollah a um nível em que não arrisquem ou que seria muito mais fácil para eles desarmar o Hezbollah. Mas o principal ponto para Israel é que não haverá mais recuos. As pessoas que vivem e se estabelecem na área dos kibbutzim ou nas vilas próximas à fronteira, não mais. Em segundo lugar, temos que sinalizar e, acima de tudo, dar a eles a sensação de autoconfiança para viver ali. A terceira questão é que precisamos aproveitar essa janela de oportunidade. Há rumores, não sei confirmar, de que o Hezbollah lançou algo em direção a Chipre. Para a base britânica que existe lá. Essa é a acusação do governo cipriota. Sim, e eu acho que nesse ponto Israel, sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, vê uma oportunidade de tirar o Hezbollah de cena. Para torná-la uma organização tão fraca, precisamos reagir, usar muito poder aéreo, ataques, etc., e melhorar nossa situação em terra. Eu acho que o Hezbollah, será que o Hezbollah, erro ou não erro, tem que ser punido. E temos que pensar no ponto de vista de Israel para a próxima geração. Mais 25 anos para trazer segurança ao norte de Israel. Desculpe, uma atualização rápida. Sirene tocando agora em Aqaba, na Jordânia. Outro país que o Irã está atacando esta noite. Nossa! Isso mostra como o Irã é fraco. Como eu disse, eles estão escolhendo atacar países árabes, que eles vão agir na linha de frente para pressionar os Estados Unidos a tentar parar essa guerra. Isso significa que o Irã está olhando para o seu futuro com muito alerta. Primeiro, parece um ponto de virada para o Hezbollah, principalmente em relação ao apoio público no Líbano. Foi construído com dinheiro iraniano e armas. O apoio público, em minha percepção, é fundamental para o grupo e reforça o que Eitan disse sobre Israel. Essa ação está sendo vista na mídia israelense e eu acho que na sociedade israelense também, como prova da mudança em nós mesmos, depois de 7 de outubro. Não existem mais equações, essa é a palavra usada. Antes havia só 6 foguetes, então a resposta era limitada. A sensação é de que mudamos nossa visão sobre a nossa doutrina de segurança. E isso está sendo visto em Israel como prova de quanto mudamos internamente. E é uma mensagem importante que os israelenses estão enviando para si mesmos nesta noite. Muitas perguntas permanecem e, como você disse, há muitas questões também para os israelenses. Existem perguntas para as pessoas que vivem no sul do Líbano neste momento. Suas considerações, bem brevemente? Posso enfatizar que mesmo com o Hezbollah, a principal arena de combate agora é o Irã, a segunda é o Líbano. Temos tempo, precisamos agir em ambos, mas de maneiras diferentes. No Irã, precisamos aproveitar cada hora para ter sucesso e ir cada vez mais fundo para criar oportunidades para a população decidir se vai ou não, para o que vamos chamar de quinto objetivo. O Trump não disse isso abertamente, que eles têm a chance de mudar a entidade dentro do Irã. Antes disso, os outros 4 é como uma mesa com 4 pernas. Temos que deixá-la bem firme no chão, conectada, que o próximo iraniano, estamos no processo. Precisamos ser pacientes. Vai levar pelo menos 1 ou 2 semanas para fazer o Irã entender. É por isso que o Irã está tentando agir em 36 graus, 360 graus ao seu redor, para criar algum movimento que mude a situação. Eles entendem em que direção estão indo,
mesmo ainda controlando a situação. Com certeza, parece que toda a região está à beira de algum tipo de precipício, algo grande prestes a acontecer. E como estamos discutindo, civis sendo impactados em tantos lugares da região. Enquanto falamos, senhores, fiquem conosco. Ainda há muito mais para discutirmos. Agora quero chamar a analista de segurança Yakov Lapin, apresentadora do podcast A Avaliação de Lapin. Ela se junta a nós agora da cidade de Rehovot. Yakov, obrigada pelo seu tempo. Muita retórica dura vinda do Irã, da Guarda Revolucionária, com forças dizendo que os inimigos que mataram o líder supremo no sábado não estarão seguros nem mesmo em casa, já que Ali Khamenei e 49 comandantes iranianos de alto escalão foram eliminados no início desta operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o regime. Yakov, quem está tomando as decisões agora em Teherã? Bem, essa é uma questão que ainda não foi totalmente esclarecida. Ouvimos falar de um conselho que supostamente deve nomear um ayatolá substituto. Acho que no fim das contas, o que vamos ver é o IRGC e o aspecto clerical, o componente. Esses são os dois principais centros de poder do Irã, certo? O IRGC, a organização militar de elite considerada terrorista, que controla uma grande parte da economia iraniana, e o exército regular do Irã está muito abaixo dele em termos de recursos. Então essa é uma metade do regime, e a outra metade são os clérigos, os ayatolás religiosos que ficam baseados em Qom. E eles tinham esse tipo de acordo de divisão de poder sob o comando do Ayatollah Khamenei. Agora eles vão trabalhar em novos arranjos de poder, e a maior parte disso vai acontecer a portas fechadas. Eu acho que quem for substituir o Ayatollah Khamenei será tão linha dura quanto ele, se não mais. Pelo simples motivo de que, enquanto não houver uma revolução vinda de baixo, não vai haver nenhum abrandamento. Este é um regime ideológico e profundo, que tem milhões de pessoas leais a ele. Embora sejam minoria, o Irã ainda tem mais de 90 milhões de habitantes. Então, não devemos esperar que os substitutos sejam mais brandos em termos de extremismo fundamentalista ideológico. Acho que eles serão tão radicais e fanáticos quanto até que esse regime seja derrubado. Vamos descobrir quem substituirá o Ayatollah Khamenei, provavelmente em poucas semanas. Quando você ouve, como ouvimos há pouco tempo, a Guarda Revolucionária declarando o Estreito de Hormuz fechado, também ameaçando atirar em qualquer navio que tente passar. Qual sua opinião sobre essa tática em relação à segurança? Bem, isso é algo que os iranianos ameaçam há anos, que fariam se fossem atacados, e agora estão cumprindo essa ameaça, e faz parte do padrão que o Irã vem seguindo nos últimos dias. O que algumas pessoas consideram insano é, na verdade, uma estratégia iraniana muito calculada de aterrorizar todo o Oriente Médio. Estados árabes do Golfo atacando Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Isso é extremamente calculado. O objetivo aqui é aterrorizar e intimidar toda a região e também o mundo, mantendo os mercados de energia como reféns. E deixar claro que qualquer um que cooperar com os Estados Unidos e Israel vai pagar um preço. É isso que os iranianos estão tentando fazer aqui, basicamente agindo como uma máfia regional. Então, este não é um regime impulsivo agindo por impulso. Isso é calculado e faz parte de um protocolo pré-programado. E o fechamento do Estreito de Hormuz é projetado para abalar a economia mundial. E tudo isso é planejado para criar pressão contra a operação americano-israelense. Isso são os iranianos tentando, basicamente, recrutar o mundo e a região contra a operação. Na realidade, acho que isso vai fracassar em grande parte. Os estados sunitas do Golfo, se precisavam de mais convicção para se unir à coalizão contra esse regime terrorista, agora não precisam de outra. E quanto ao mundo, bem, com certeza, acho que eles vão ficar alarmados com a alta dos preços do petróleo, especialmente a China, que compra 90% do petróleo do Irã. Eles vão ficar bastante alarmados com isso, mas não acho que haja muito que possam fazer a respeito. Yakov, só no tempo em que estivemos no ar para essa transmissão, sirenes soaram no Bahrein, no Kuwait, e agora estamos ouvindo sobre acontecimentos em Aqaba. Por quanto tempo mais o regime pode continuar agindo assim, realisticamente? Ele ainda tem capacidades e pode continuar por um bom tempo.
Mas vamos observar o que ocorre em Israel. Houve uma diminuição significativa nos ataques de mísseis iranianos, tanto na frequência quanto no alcance. Isso não é coincidência. Não é que os iranianos não queiram disparar, mas sim porque a Força Aérea de Israel está destruindo sistematicamente os lançadores e depósitos de mísseis iranianos. O Irã consegue aterrorizar vizinhos próximos com mais facilidade, usando drones e mísseis de curto alcance, que possui em grande quantidade. Os iranianos podem seguir fazendo isso por mais tempo. Analista de segurança Yaakov Lapin, muito obrigada. Voltaremos com Yaakov em breve, obrigada. E suas considerações finais. Etan Dangot sobre as capacidades restantes do Irã, terceiro dia, e parece que teremos semanas longas pela frente. Ainda assim, acho que devemos ser muito sérios em relação ao Irã, porque o Irã é um país grande e eles mobilizam as forças armadas e suas posições e se preparam. Se você comparar o que eles fizeram em pouco tempo para reconstruir novamente as infraestruturas ou o arsenal de mísseis, etc., você vê atividades muito rápidas. Eles sabem, são profissionais essas pessoas. E a ideologia deles é assim, eles não estão procurando decidir, eles sabem calcular seus passos. Mas eu acho que a forma como os Estados Unidos e Israel abriram essa guerra e o que eles conquistaram e o que estão enfrentando, eu vejo tudo isso. A base deles, ou as ameaças deles, ou os avisos deles, é decodificar isso para as pessoas nas ruas. Eles sabem que as pessoas estão observando eles das janelas dos Balcãs, estão esperando por isso. A sensação de que a fraqueza desse tipo de entidade faz com que eles saiam para fora, e é isso que os assusta. tempos históricos para a região, sem dúvida. Sempre aprecio seus comentários. A natureza geral nas reservas? Eitan Dungard, muito obrigada por estar aqui no estúdio. E nossas correspondentes Ariel Ozaran e Owen Altman vão continuar conosco pelo restante desta cobertura especial. Agora, esta noite marca o início do Festival Judaico de Purim, um dos festivais mais populares para foliões de todas as idades. As celebrações não são simples durante tempos de guerra, e a história de Purim ganha um significado especialmente único neste momento, considerando que tudo aconteceu na Pérsia, que hoje é o Irã. Emily Francis traz mais informações. Dê uma olhada. Bem, este definitivamente não é um ambiente ao qual os israelenses estão acostumados, mesmo sendo, é claro, o feriado de Purim. As ruas estão praticamente vazias. Você nunca saberia disso do lado de fora. Mas eu tive a oportunidade de entrar em uma festa que está acontecendo no subsolo, neste estacionamento, aqui embaixo de mim, 2 andares abaixo. E as pessoas estão tentando aproveitar ao máximo esse feriado, claramente fazendo referência aos dias da antiga Pérsia e ao fim de Ramã. Então, o momento desse Purim definitivamente é algo para se pensar. Mas principalmente jovens, embora haja pessoas de todas as idades aqui também. Tentando apenas aliviar um pouco o estresse, mas ficando perto de casa, já que ainda estamos indo para nossos abrigos. Mais cedo hoje, eu estava dentro da estação de trem leve em Allenby, que também viu centenas de pessoas descendo durante o alerta mais cedo hoje. Mas enquanto isso, como você pode ver neste vídeo, lá no fundo do estacionamento, as pessoas estão se divertindo, faça chuva ou faça sol. Bem-vinda de volta ao noticiário. Eu sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Desenvolvimentos dramáticos neste dia, o terceiro dia da operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano, com previsões dos Estados Unidos de que isso pode continuar por várias semanas. As forças da Guarda Revolucionária do Irã disseram que os inimigos que mataram o líder supremo no sábado não estarão seguros nem mesmo em casa. Agora dê uma olhada nessas imagens de um piloto de caça israelense desviando de um míssil de defesa aérea iraniano durante operações sobre o Irã.
Os combates estão se expandindo, com a República Islâmica também atacando novamente cidades do Golfo, não apenas bases aéreas americanas, mas atingindo uma variedade de locais civis, incluindo hotéis, aeroportos, portos e refinarias de petróleo em Dubai, Abu Dhabi e Doha, entre outros. Explosões também foram ouvidas no Aeroporto Internacional de Bagdá nas últimas horas. Mais cedo, em um aparente incidente de fogo amigo, 3 caças americanos foram abatidos acidentalmente pelas defesas aéreas do Kuwait, com todos os 6 tripulantes americanos conseguindo se ejetar em segurança. E uma nova frente se abrindo. Hezbollah, no sul do Líbano, entrou na guerra, com as forças de defesa de Israel respondendo de forma contundente aos ataques do grupo terrorista contra Israel. Ordens de evacuação acabam de ser anunciadas para várias aldeias no sul do Líbano há poucos instantes. Então, claramente, é provável que haja novos desdobramentos naquela frente novamente, muito em breve. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos diz que a grande onda ainda está por vir na guerra com o Irã. Para mais informações sobre esses desdobramentos à medida que ocorrem, é um prazer receber no estúdio a correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ossaran, e o correspondente sênior, Owen Altman. Nos últimos momentos, houve vários desdobramentos. Ariel, vamos começar com você na frente norte. O que está acontecendo enquanto falamos? Certo. Então, o porta-voz das FDI em árabe emitiu avisos imediatos de evacuação para cerca de 31 cidades e vilarejos no sul do Líbano, principalmente ao longo da fronteira norte, ou a fronteira sul do Líbano com Israel, dizendo que o Hezbollah está arrastando o país para uma guerra que está na linha de frente com o Líbano, na Jordânia. Sons de explosões em Aqaba, assim como sirenes de ataque aéreo soando na capital, Amman, e em várias outras cidades da Jordânia e no Irã. Relatos de várias explosões ouvidas inteira, incluindo um ataque, ou pelo menos um ataque, ao prédio do parlamento iraniano, na capital. Isso é, de acordo com a própria farsa de notícias do IRGC. Ainda não há confirmação oficial disso pela mídia estatal, ou sequer confirmação visual. Mas isso indicaria que ou os Estados Unidos ou Israel, ou na verdade ambos, continuam a atacar símbolos do regime. Ao longo desses 3 dias, vimos alvos militares no topo da agenda, assim como a segurança interna. Quartéis de vários órgãos da Guarda Revolucionária Islâmica, assim como os sitiados. E aqui vemos que estão indo atrás, talvez, do maior símbolo da República Islâmica, depois de eliminar seu líder supremo. Claro, indo atrás do parlamento iraniano. Prédio. Outra mensagem muito forte enviada tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos para Teherã nesta noite. E enquanto falamos, acaba de chegar uma notícia de última hora do Cente.com. Confirmação há poucos minutos de que 6 militares americanos foram mortos. 6 soldados dos Estados Unidos mortos. Essa informação acabou de chegar do Centcom. Mais detalhes devem surgir em breve. Mas o correspondente sênior, Owen Altman, isso seria um revés devastador logo no início desta guerra. Ah, claro, obviamente, as baixas vão pesar para Donald Trump, especialmente porque ele está começando essa guerra com baixo apoio popular. O governo ainda faz o possível, mesmo de forma improvisada, para se explicar e buscar apoio popular. O secretário de Estado Marco Rubio Benita, há pouco mais de 1 hora, veio a público e focou seus comentários no programa de mísseis balísticos, que, segundo ele explica, é o objetivo central da guerra. Por quê? Segundo Donald Trump, Pete Hegseth e outros, os mísseis funcionam como um escudo usado pelo Irã para dissuadir adversários. Assim, podem realizar outras atividades nefastas, como o programa nuclear e uso de procuradores. Voltando ao ponto das ordens de evacuação das aldeias do Líbano. Obviamente, o exército israelense faz isso como uma forma de proteger os civis, tentando separar os civis dos alvos militares. Assim, os civis não são feridos, ou são feridos o mínimo possível.
Mas essas ações, Benita, levantam ao longo do tempo a questão sobre o possível dano aos civis no Líbano. Ou até mesmo apenas as cenas dos carros indo para o norte e das pessoas se deslocando para o norte. Isso, com o tempo, poderia ter um impacto negativo na diplomacia pública de Israel e na percepção sobre Israel. Até agora, tem sido um cachorro que não latiu. Há grande foco no Irã e no envolvimento direto dos Estados Unidos. Porém, como em guerras anteriores de Israel, o forte apoio inicial tende a enfraquecer com o tempo. Ainda restam muitas perguntas. Vamos analisar isso mais a fundo em breve. Senhores, fiquem conosco por enquanto. Gostaria de dar as boas-vindas a uma nova perspectiva de Harley Lipman, especialista em política externa em Miami. Muito obrigada pelo seu tempo e apoio. Há tantos acontecimentos acontecendo neste momento. Esta operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel foi descrita como clara, devastadora e decisiva. E ninguém se surpreende que o Irã esteja mirando bases americanas ou o próprio Israel. Mas o fato de o Irã estar mirando hotéis, aeroportos e prédios nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia, recentemente no Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Iraque e recentemente no Bahrein é uma surpresa para muitos. É desconcertante. O que você acha dessa estratégia? O Irã está ficando cada vez mais isolado. Bem, aparentemente o Irã acha que ao atacar esses vizinhos árabes, esses países árabes vão então entrar em contato com o presidente Trump e pressionar o Trump para dizer: você tem que parar de lutar contra o Irã. Porque olha o que eles estão fazendo com nossos países. Estão atacando nossos hotéis, nossos aeroportos, mas a estratégia do Irã está saindo pela culatra. Isso está, na verdade, unindo o mundo árabe junto com Israel. E isso é o mais notável. Veja, o que está acontecendo agora? Você se lembra da primeira guerra do Iraque? Quando Israel foi atacado, Israel ficou de mãos atadas. Não foi permitido atacar o Iraque. Somente os países árabes, junto com Israel, podiam fazer isso, junto com os Estados Unidos, podiam fazer isso. Mas agora Israel e as nações árabes lutando juntos, uns com os outros, contra o Irã, é um desenvolvimento notável no Oriente Médio. Isso vai trazer melhores relações entre Israel e seus vizinhos árabes. Temos um inimigo em comum, o Irã. O Irã odeia o mundo árabe, odeia Israel. E é isso que vai aproximar ainda mais Israel e os países árabes. Então, estou muito esperançoso em relação ao futuro, considerando o que está acontecendo. Mas, em particular, tenho muito orgulho dos Estados Unidos, muito orgulho de ser americano, muito orgulho de Israel, muito orgulho de ser judeu. Este é um momento extraordinário de unidade do povo israelense e das Forças Armadas de Israel com os Estados Unidos, trabalhando juntos de uma forma extraordinariamente eficaz. Isso deve ser uma das coisas mais, e não estou exagerando ao dizer isso, uma das operações militares mais brilhantemente coordenadas da história moderna. Esta é a Força Aérea de Israel, a Força Aérea dos Estados Unidos, trabalhando juntas. É um desenvolvimento extraordinário. Dê pra gente uma ideia, com base na sua experiência, de quanto tempo essa operação coordenada e extraordinária que você vem descrevendo levou para ser planejada. Por quanto tempo, aproximadamente, isso poderia estar sendo planejado, considerando a natureza precisa desses ataques direcionados? Estamos no 3º dia e, segundo o presidente dos Estados Unidos, isso pode durar semanas. Ainda assim... Sim, isso já acontece há muito tempo. Os Estados Unidos e Israel vêm planejando e trabalhando juntos, cientes de que o que aconteceu em junho passado foi apenas a primeira rodada. Que este é o próximo ato, onde esperamos e precisamos garantir que esse regime fracasse. Porque se tem uma coisa que aprendemos, é que quando nossos inimigos dizem que querem nos matar, acredite neles. É arrogância achar que sabemos melhor que nossos inimigos o que eles querem dizer, em vez de ouvir suas palavras. O Hamas sempre disse que destruiria Israel. Veja o que ocorreu. Aprenda a lição. Israel precisa voltar a ser o Israel de 6 de junho de 1967, porque a dissuasão não funcionou. Tem que voltar a ser o Israel. Ser proativo, ver onde estão nossos inimigos, entender suas intenções e então atacar. Primeiro,
Não esperar pelo mundo árabe, ou melhor dizendo, não pelo mundo árabe, mas pelo islamismo radical e pelos inimigos de Israel. Não espere que os inimigos ataquem você, porque será tarde demais, o custo será alto demais e você não pode pensar que vai se recuperar. Então você tem que atacar primeiro. Acredito que, se há uma nova forma de pensar na mentalidade israelense, estamos vendo isso hoje. Se você tivesse que olhar em um espelho, e é algo muito difícil de fazer, agora mesmo, dada a situação dinâmica que está se desenrolando diante de nós, como será o futuro para o povo iraniano que enfrentou essa repressão brutal? Há um mês, o presidente dos Estados Unidos afirmou que a ajuda chegaria. Mas qual é o objetivo final? Como isso parece, do seu ponto de vista, para o povo iraniano, que lutou tanto por liberdade e democracia? Realisticamente, o que você vê? Vai ser muito desafiador para o povo iraniano. Muito difícil ter uma contra-revolução bem-sucedida. Na história, raramente elas têm sucesso. Mas precisamos ser muito mais inteligentes, ser mais criativos, pensar fora da caixa, pensar em maneiras de ajudar o povo iraniano. Eles precisam se ajudar, mas de alguma forma precisam conseguir armas. Achou que os Estados Unidos precisam destruir o sistema financeiro do Irã para que eles não possam pagar a Basij e a IRGC. Se a esposa de um soldado da IRGC perceber que o marido não está recebendo, isso vai ser um bom motivo para o soldado da IRGC ficar em casa e não ir para a guerra. Então, tirem o Irã do sistema bancário, tirem eles do SWIFT, destruam as instalações de petróleo deles. Ouvimos que o Estreito de Hormuz está sendo fechado. Bem, sabe quem vai sofrer mais? O Irã. Eles exportam de 1 a 2 milhões de barris de petróleo todos os dias pelo Estreito de Hormuz. Mais cedo ou mais tarde, eles vão colapsar. A moeda deles, o real, caiu 99% desde a época do Shah. Eles estão à beira do colapso. Eu acho que os Estados Unidos, junto com Israel, deveriam aumentar e incentivar esse colapso e fazer tudo o que puderem para ajudar o povo iraniano. 90% do povo iraniano ama Israel e os Estados Unidos. Eles são pessoas maravilhosas e estão pedindo ajuda. Precisamos estar lá por eles. A oferta foi feita, a ajuda estava a caminho. Vamos ver como tudo se desenrola. Certamente tempos históricos e de mudanças em toda a região. Harley Lipman, especialista em política externa, ao vivo de Miami. Obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora. É um prazer, obrigado. Mais uma guerra traz custos enormes e também enormes riscos. E aqui em Israel, 19 israelenses ficaram feridos após um ataque de míssil balístico iraniano em Beersheba, no sul de Israel, na tarde de segunda-feira. Feridos foram levados rapidamente ao hospital. Muitas casas foram destruídas. Sirenas de alerta de foguetes soaram em grandes partes do país mais cedo naquele dia. O correspondente Joe Brown estava em Beersheba e enviou esta atualização. Para ver o tamanho dos danos causados por um míssil iraniano, basta olhar aqui em Beersheba. Se olhar atrás de mim, verá uma grande cratera com cerca de 2 metros de profundidade. Isso foi causado por um míssil balístico iraniano pesando entre 500 e 1000 quilos. Felizmente, ele não atingiu nenhum prédio, e isso é obviamente muito bom, mas o impacto ainda é sentido pelas ondas de choque ao nosso redor. Se olharmos para os prédios ao redor, dá para ver que quase todos os apartamentos têm algum tipo de dano severo. Alguns deles perderam apenas as janelas, outros perderam grandes partes da própria estrutura do prédio. Todas são estruturas antigas, construídas entre as décadas de 50 e 70. E a lei israelense determina que apenas prédios construídos após 1990 precisam ter um abrigo dentro deles. Esses aqui, acredito eu, não têm. No entanto, felizmente, ninguém morreu. Houve 19 pessoas feridas, a maioria delas apenas com ferimentos leves, causados pelos fragmentos de vidro das janelas que foram estilhaçadas. Isso porque eles foram para uma sala segura. E se você quiser ver como é uma sala segura, tem uma escola bem aqui.
E você pode ver o dano causado pelo míssil na porta da sala segura ali, que protegeu as pessoas que estavam dentro. Mas, como eu disse, isso é uma escola. Este é um lugar onde, em um dia normal, as crianças estariam aprendendo e até brincando no campo. Bem aqui, basquete ou futebol? E neste momento as crianças não estão na escola por causa das restrições do Comando da Frente Interna. Mas ainda há muitos danos aqui. Há muitas pessoas que tiveram que deixar suas casas e ir para hotéis. Eunice e eu, cerca de $1.500 é quanto? E então, depois disso, eles são atendidos com base na gravidade dos danos aos apartamentos. Mas, como eu disse, o principal problema aqui é o fato de que esses prédios são antigos. Eles estão caindo aos pedaços, normalmente por causa das restrições frouxas da época em que foram construídos. E até mesmo os prédios logo atrás, os prédios mais altos, os prédios mais novos, eles estão relativamente intactos porque foram construídos com estruturas muito mais resistentes. As janelas são muito mais resistentes e se você comparar isso com o que está bem na frente daqui, você pode ver os danos. Então é quase como uma questão de classe aqui em Israel. A classe trabalhadora é quem sofre mais. Enquanto as pessoas que podem pagar para morar em apartamentos com abrigos em construções novas, conseguem uma situação muito melhor. Mas, o mais importante, o míssil não atingiu nenhum prédio diretamente, ninguém morreu. Menos de 20 pessoas foram levadas ao hospital Sirocha, em Beersheva, porém, os moradores locais sentirão esse impacto por muito tempo. A correspondente Joana Brown trouxe essa atualização de Beersheba mais cedo hoje. Obrigada, Joana. Agora de volta ao nosso estúdio porque há mais novidades. O correspondente sênior Owen Alterman, quais são as últimas informações? As forças de defesa de Israel emitiram ordem de evacuação para o bairro Avin, ou Evan, em Teherã. Obviamente conhecido por sua prisão, mas também por abrigar a sede da emissora estatal do Irã. Benita é o foco da ordem de evacuação da área ao redor. Tem visto muita especulação em Israel sobre a intensidade e o momento de um possível ataque a uma mídia iraniana. Pode ser isso e, nos últimos minutos, uma possível incursão de drone na Galileia Ocidental de Israel. Parece ser, claro, não sabemos ao certo, mas parece estar vindo, possivelmente, do Líbano. E, se for o caso, mostraria que o Hezbollah ainda tem capacidade de operar. Acompanhando os desdobramentos em tempo real. Muito obrigada, correspondente sênior Owen Alterman. Agora, uma reação imediata de Nova York. O embaixador de Israel na ONU, Danny Dinan, falando com repórteres sobre os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o tecnismo iraniano. Enquanto desmontamos o regime, a liderança iraniana reage com desespero. Nos últimos dias, mísseis foram disparados contra Israel, a maioria deles, mas também contra os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Omã, Kuwait, Iraque, Síria, Jordânia e até mesmo em solo europeu. No Chipre. Isso não é estratégia, é pânico, é desespero. Enquanto nós atacamos instalações militares e a máquina do terror com precisão, o regime iraniano atinge civis, famílias, aeroportos, hotéis, centros comerciais, casas de pessoas. Em Berramis, uma cidade próxima a Jerusalém, 4 prédios residenciais foram destruídos. 9 pessoas inocentes foram assassinadas, incluindo esses 3 irmãos jovens, Sara, Abigail e Yaakov Bitton. Mesmo a família junta. E que suas memórias sejam uma bênção, realmente devastador. Agora, para mais reações, é um prazer receber André Fox, pesquisador da Sociedade Henry Jackson, que se junta a nós agora de Londres. André, muito obrigada pelo seu tempo. Há muito para analisarmos tantos acontecimentos. Enquanto conversamos, considerando sua vasta experiência, quais são seus pensamentos até agora sobre essa operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel? 3 dias e já tivemos conquistas iniciais precisas e impressionantes. Sendo uma das principais, é claro, a eliminação do líder supremo e de mais de 40 comandantes sêniores.
Quais suas percepções e avaliações até aqui? Bem, tudo começou na manhã de sábado com uma obra-prima de fusão operacional e de inteligência com o ataque à liderança do regime iraniano. Desde então, vimos um padrão lógico e claro de progressão nas listas de alvos, atingindo esses lançamentos para tentar reduzir a capacidade do regime de revidar. Vimos ataques às forças de segurança, claramente tentando criar as condições para que o povo do Irã possa se libertar da opressão imposta por esse aparato de segurança. Vimos uma reação praticamente esperada, eu diria, por parte dos iranianos. Acredito que a reação deles do outro lado do Golfo sempre foi a resposta mais provável. Porque eles queriam tentar fazer com que os países do Golfo pressionassem Israel e Washington a parar. Claro, isso não funcionou e teve o efeito oposto, então saiu totalmente pela culatra. Como o Dani Danon disse, incrível falta de estratégia dos iranianos. E no momento, acho que eles estão agindo de uma forma que parece muito com uma organização que teve seu comando e controle severamente danificados. E agora estamos na rotina de ataques aéreos, enquanto Israel e os Estados Unidos continuam a degradar as capacidades do regime em todos os aspectos. Realmente parece tão confuso o Irã atacar essas nações do Golfo. E temos dado atualizações só na última hora, diferentes acontecimentos em várias partes da região. Enquanto falamos, isso realmente parece um tipo de desespero, mas agora essas nações do Golfo precisam tomar essa decisão difícil. Elas revidam e correm o risco de serem vistas como aliadas de Israel, ou permanecem em silêncio enquanto civis em suas cidades são atacados. O que você acha da decisão que essas nações precisam tomar em breve? Sim, eles estão andando na corda bamba neste momento entre serem, com razão, vistos como a parte prejudicada e então potencialmente alienando parte da sua própria população ao se posicionarem ao lado de Israel. E eu acho que o cálculo aqui sempre vai ser feito em termos dos estoques de interceptadores. E acredito que esse provavelmente será o fator mais decisivo nessa questão. Porque se eles têm a capacidade de recuar, reclamar do Irã e absorver os ataques conforme eles vêm, com muito pouco dano ao seu próprio povo, então faz sentido agir assim. Se chegar ao ponto em que os estoques de interceptadores começarem a ficar baixos, então esse será o momento de decisão. Quanto a se isso realmente ajuda a acelerar o fim do regime e diminuir a quantidade de ataques que estão vindo em sua direção. E claro, quando olhamos para o lugar onde você está, Londres, 2 drones indo em direção à base da Força Aérea Real no Chipre foram interceptados na segunda-feira, depois que um drone atingiu a base britânica durante a noite. Sem vítimas e com danos mínimos. Mas agora, Starmer está dizendo que o Reino Unido concordou com um pedido americano para usar bases militares britânicas em ataques defensivos. Por que o primeiro-ministro do Reino Unido mudou de posição? Qual sua opinião? Olha, eu acho que ele lidou com isso de uma forma que parece até feita para fazê-lo parecer o mais fraco possível. Acho que teria sido muito melhor para ele se simplesmente escolhesse uma posição e mantivesse, independentemente de tudo. Em vez desse tipo de abordagem mal planejada, permitindo o uso das bases para algo, mas não para outro. Minha opinião mudou pelo direito internacional. O ponto principal é: o Reino Unido não é desejado, necessário, nem possui capacidade real para influenciar ofensivamente no Golfo. Então, realmente não faz diferença o que o Reino Unido faz, especialmente porque temos a Ucrânia para nos preocupar. E esse é realmente o nosso foco de defesa no momento. Mas ao dizer... vamos ficar de braços cruzados e simplesmente ser defensivos, levar um golpe e de novo fazer muito pouco a respeito, só faz o Sr. Starmer parecer incrivelmente fraco no cenário mundial. E quando olhamos para esses vários atores no próprio Oriente Médio, há pouco tempo o Catar condenou ataques iranianos em seu território. Em carta ao secretário-geral da ONU e ao presidente do Conselho de Segurança, afirmou reservar o direito de responder quando necessário. Essa é a mensagem que vem de Doha e de todos os atores da região. O que isso te diz sobre o futuro da região, sobre como as coisas provavelmente vão se desenrolar? Qual é a sua percepção? Bem, eu acho que isso mostra para nós a dimensão do erro de cálculo que o Irã cometeu. Eles têm atacado em todas as frentes, como você corretamente identificou. Isso significa que agora eles afastaram pessoas que antes eram parceiras. Agora, a pergunta que eu acho que fica é: essa postura dos Estados do Golfo, especialmente do Catar, muda quando chegar o fim da guerra? O quanto disso é realmente uma mudança duradoura?
e o quanto é apenas uma reação ao que está acontecendo. E o facto de que eles estão recebendo ataques dos iranianos, eu acho que isso ainda precisa ser observado. Ainda existe uma grande onda de oposição a Israel quando se trata da população do Golfo. Eles se sentem muito alienados pela causa palestina. E esse é um problema que pode ser tratado mais adiante. Mas o facto é que agora o Irã está completamente isolado. Nem mesmo a China ou a Rússia vão ajudá-los. Eles são universalmente condenados pelos seus vizinhos dos Estados do Golfo. E isso coloca os esforços de campanha de Israel e dos Estados Unidos em uma posição muito mais fácil neste momento. Bem rapidamente, a China, observando todos esses acontecimentos e essas dinâmicas em mudança no Oriente Médio, como provavelmente vai responder? Suas opiniões, bem brevemente? A China mantém uma política de não intervenção militar, então nada mudará nesse aspecto. Eles vão analisar como ajustar sua posição no Golfo a partir de agora. À luz do que acontecer depois, que a poeira baixar no Irã. Tantas perguntas continuam, tantas dinâmicas mudam. Fascinante como sempre. André Fox, ao vivo de Londres, obrigado por estar conosco nesta edição de Notícias de Última Hora. Muito obrigada. Obrigado. E agora vamos fazer uma pausa bem rápida, mas quando voltarmos, nossa cobertura de notícias de última hora continua. Fique ligado, não saia daí. Esta é a edição de notícias de última hora da I24 News. A crise dentro da Ucrânia atingiu um nível catastrófico, com os judeus idosos sendo levados ao limite. Está congelando lá fora, não tem eletricidade, nem aquecimento, nem água. O inverno agora é uma arma de guerra usada contra os idosos, as mães e as crianças pequenas. Eles estão enfileirados aqui há horas. Essas são pessoas preciosas que estão com fome e não têm nada. Se alguém não fizer algo em breve, um desastre humanitário está chegando. Bem-vindos de volta ao noticiário. Eu sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv com notícias urgentes. As FDI confirmam que começaram a atacar alvos terroristas do regime iraniano no Irã. Mais detalhes serão divulgados em breve. Mas as FDI estão atacando alvos terroristas na República Islâmica neste exato momento. Mais acontecimentos dramáticos marcam o terceiro dia da operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano. Com previsões dos Estados Unidos de que isso pode continuar por várias semanas, anteriormente as forças da Guarda Revolucionária do Irã disseram que os inimigos que mataram o líder supremo no sábado não estarão seguros, nem mesmo em casa. Agora dê uma olhada nessas imagens de uma piloto de caça israelense desviando de um míssil de defesa aérea iraniano durante operações anteriores sobre o Irã. Os combates estão se expandindo, com a República Islâmica também mirando novamente cidades do Golfo, não apenas bases aéreas americanas. Em vez disso, atingindo uma variedade de locais civis, incluindo hotéis, aeroportos, portos e refinarias de petróleo. Explosões também foram ouvidas no Aeroporto Internacional de Bagdá nas últimas horas. Mais cedo, em um aparente incidente de fogo amigo, 3 caças americanos foram acidentalmente abatidos pelas defesas aéreas do Kuwait. Todos os 6 tripulantes americanos conseguiram se ejetar em segurança. E uma nova frente se abrindo. Hezbollah, no sul do Líbano, entrou na guerra.
e as forças de defesa de Israel responderam fortemente aos ataques do grupo contra Israel. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos diz que a grande onda ainda está por vir. Na guerra com o Irã, nossos objetivos são claros. Primeiro, estamos destruindo as capacidades de mísseis do Irã, e você vê isso acontecendo a cada hora. E a capacidade deles de produzir novos mísseis, e eles fazem mísseis muito bons. Segundo, estamos aniquilando a marinha deles. Já destruímos 10 navios. Eles estão no fundo do mar. Terceiro, estamos garantindo que o maior patrocinador de terrorismo do mundo nunca possa obter uma arma nuclear. Nunca vai ter uma arma nuclear. Eu disse isso desde o começo. Eles nunca vão ter uma arma nuclear. Eles estavam no caminho para conseguir uma de forma legítima, através de um acordo que foi assinado de maneira tola pelo nosso país. E, finalmente, estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo exércitos terroristas fora de suas fronteiras. Já estamos substancialmente à frente das nossas projeções de tempo, mas seja qual for o tempo, tudo bem. O que for preciso, nós sempre. E temos feito isso desde o início. Projetamos de 4 a 5 semanas, mas temos capacidade para ir muito além disso. Agora voltamos ao nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, que fala novamente de Washington. E claro, ouvimos esses comentários mais cedo de Donald Trump. Ele está alertando que a maior onda contra o regime iraniano ainda está por vir. Mas, Mike, são os comentários de Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que estão fazendo manchetes neste momento, especificamente sobre as metas e objetivos da guerra. Qual é a novidade? O que você pode nos contar? Obviamente, um amigo de Israel, mas fazendo um comentário que provavelmente será usado por teóricos da conspiração antissemita por décadas. Ele estava falando com repórteres no Capitólio pouco antes de entrar para informar os líderes da Câmara e do Senado. Ele disse, e cito, o presidente tomou uma decisão muito sábia. Nós sabíamos que haveria uma ação israelense, sabíamos que isso precipitaria um ataque contra as forças americanas e sabíamos que, se não os atacássemos preventivamente, antes que eles lançassem esses ataques, sofreríamos mais baixas. Então, de uma forma não tão indireta, Marco Rubio, dizendo que Israel estava se preparando para agir contra o Irã, que os americanos sabiam disso e, portanto, os americanos decidiram agir antes que o Irã respondesse contra os americanos. Por causa você sabe, da aliança entre os Estados Unidos e Israel, que os americanos atacariam primeiro. Agora, isso será visto por muitas pessoas que não gostam particularmente de Israel ou dos Estados Unidos, como se Israel tivesse arrastado os Estados Unidos para essa guerra. Pessoas pró-Israel não verão dessa forma, mas isso certamente servirá de munição para os críticos aqui. E é a primeira vez que realmente, na verdade, é a primeira vez, ponto final, que ouvimos de qualquer membro do governo sobre essa ação iminente de Israel. Esse foi o impulso para a ação americana lá contra o Irã. Então, a notícia para Marco Rubio, provavelmente a mais dramática até agora da guerra. Ele também disse de forma um tanto contraditória, abre aspas, essa operação precisava acontecer por causa do Irã. Em um ano, eles teriam tantos mísseis de curto alcance e drones que ninguém conseguiria impedir. Veja o estrago que causam agora, só em um fim de semana. Irã, imagine daqui a um ano. Então ele também está argumentando ao mesmo tempo que a operação precisava acontecer. Pois se o Irã pudesse aumentar seu arsenal no próximo ano, se tornaria praticamente imparável. Novamente, mensagens conflitantes do governo, até mesmo dentro de um determinado setor do Congresso, pelo secretário de Estado. Mas o fato de Rubio ter revelado aqui que uma ação israelense foi o que levou os americanos a atacar o Irã, ou uma ação israelense iminente? Com certeza, grandes acontecimentos aqui hoje. Isso é dramático. Embora o tempo todo tenha ficado muito claro que o presidente era quem tomava a decisão final, e ele não é facilmente impactado ou influenciado a fazer coisas que não quer fazer. Mas, como você disse, uma reação interessante sem dúvida. Sobre isso também estamos ouvindo. Há pouco tempo tivemos a confirmação, Mike, do CENTCOM de que 6 militares dos Estados Unidos foram mortos.
O que você está sabendo sobre isso? O que você está ouvindo aí, em Washington, D.C.? Eram 4 mais cedo hoje, agora o CENTCOM anunciou na última hora que mais 2 militares americanos foram mortos. Eles estavam anteriormente desaparecidos após um ataque contra uma instalação no Kuwait. Estamos aprendendo cada vez mais, ao que parece, que esses alvos do Irã em todo o Golfo foram muito chocantes nas primeiras horas da guerra. Hotéis, especificamente grandes hotéis luxuosos, aparentemente, militares americanos estavam hospedados nesses hotéis, ou pessoal militar americano. Ao que tudo indica, apesar de aguardarmos confirmação, essas instalações foram atingidas por esse motivo. Não há confirmação de que é lá que esses 2 militares anteriormente não localizados estavam, mas parece fazer parte de um padrão aqui. E isso pode levar a um ajuste em como os militares americanos acomodam seu pessoal fora das bases aqui. Vendo que isso parece ser uma grande vulnerabilidade e que o Irã tem capacidade de rastrear isso dentro dos países vizinhos. E então, rapidamente. Mais cedo, houve um incidente de fogo amigo. 3 caças americanos foram abatidos acidentalmente pelas defesas aéreas do Kuwait, mas todos os tripulantes se ejetaram em segurança. O que você está descobrindo? Qual é a reação a esse acontecimento? Aí? Ainda é cedo para dizer exatamente o que aconteceu e por que deu tão errado. Embora os kuwaitianos não estejam acostumados a ter jatos inimigos sobrevoando seus céus aqui, não é exatamente como se eles tivessem experiência real com isso. No dia a dia, ou mesmo a cada ano, não é como Israel. Eles não têm todos esses sistemas de alerta e detecção. Então aconteceu. Espero que os militares americanos aprendam uma lição com isso. Acho que o maior ponto positivo, se é que dá para encontrar um nisso, é esse. Os pilotos que se ejetaram foram bem tratados em terra pelos kuwaitianos e, ao final, todos ficaram sãos e salvos. Então, pelo menos, existe apoio literalmente nas ruas do Kuwait para os militares americanos que tiveram que se ejetar por causa desse incidente. Ao vivo de Washington, acompanhando os últimos desdobramentos. Como sempre, obrigada ao nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Obrigada, Mike. Voltamos ao correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ozaran, junto com Owen Altman, ambos acompanhando os desdobramentos na região. Ariel, quais são as novidades? Sim, as forças de defesa de Israel emitiram outro aviso imediato de evacuação para libaneses, desta vez em Beirute, no subúrbio sul de Aratrek. Este é um dos principais redutos do Hezbollah na capital libanesa, emitindo um aviso para os moradores de um prédio específico, alertando-os para se distanciarem 300 metros. Agora, isso coincide com os avisos de evacuação para cerca de 30. Cidades e vilarejos no sul do Líbano, especialmente na fronteira com Israel. Some-se isso o aviso de evacuação para o bairro de Evin, em Tirá, principalmente próximo ao complexo de radiodifusão estatal. E você tem as Forças de Defesa de Israel anunciando isso. Lançou uma nova onda de ataques aéreos contra alvos do regime inteira, coincidindo com relatos de explosões por toda a cidade na capital iraniana. Tantos acontecimentos se desenrolando em várias frentes ao mesmo tempo. Quero retomar o que vem acontecendo no sul do Líbano com esta reportagem. Por quê? O Hezbollah lançou foguetes contra o norte de Israel, em retaliação ao assassinato do líder supremo do Irã, o que levou a ataques aéreos israelenses em todo o sul do Líbano e em Beirute. Nossa repórter Alexis Loss traz os detalhes. Vamos conferir. A fronteira do norte de Israel entrou em erupção novamente, já que o Hezbollah entrou na guerra mais ampla entre Irã, Estados Unidos e Israel, lançando foguetes em retaliação ao assassinato do líder supremo iraniano. O Hezbollah apresentou seu bombardeio como vingança e defesa de seus aliados em Teherã, sendo o primeiro ataque desse tipo desde 2024. As defesas de Israel interceptaram vários projéteis. Em poucas horas, as forças de defesa de Israel lançaram fortes ataques aéreos no sul do Líbano e nos subúrbios ao sul de Beirute, atingindo infraestrutura e operativos do Hezbollah. Autoridades de saúde do Líbano relatam dezenas de mortos e feridos nos ataques, com milhares de civis fugindo dos bombardeios no sul, rumo a Beirute.
Beirute tomou a rara iniciativa de condenar diretamente as ações do Hezbollah como fora da autoridade do Estado libanês, ampliando ainda mais o conflito. Uma fonte cipriota afirmou à mídia internacional que tudo indica que os drones que atacaram bases britânicas no Chipre partiram do Hezbollah, no Líbano. Com o Hezbollah buscando vingança pela morte de Khamenei e Israel sinalizando ofensiva, norte de Israel e Líbano reabriram uma nova frente no Oriente Médio. Para mais informações sobre segurança, recebemos novamente Yaakov Lapin, analista e apresentador do podcast A Avaliação Lafan, direto de Rehovot. Yaakov, obrigada novamente. Desde nossa última conversa, ocorreram vários desdobramentos. As forças de defesa de Israel anunciaram há pouco uma nova onda de ataques aéreos contra alvos do regime em Teherã. Que detalhes você está sabendo? O que você espera? Qual é a sua avaliação? Bem, parece que isso é uma continuação dos ataques israelenses em andamento. É realmente uma espécie de onda contínua, onde os caças da Força Aérea de Israel se dividiram em turnos. E sempre há um esquadrão, uma formação sobre os céus do Irã. Atacando alvos agora, que tipo de alvos eles estão perseguindo? Há uma grande variedade de alvos aqui. Em primeiro lugar, lançadores de mísseis. Estamos vendo o efeito disso agora. O efeito acumulado, estamos vendo uma diminuição na frequência e no alcance dos ataques de mísseis iranianos. O perigo ainda não passou, eles ainda vão tentar lançar mísseis contra Israel. Mas é inegável que hoje vimos uma diminuição, e isso não é coincidência, isso é resultado direto desses ataques contínuos de Israel. Outros alvos incluem o regime, comando e controle, IRGC, todos os nós de poder do regime. E, claro, as FDI querem desestabilizar esse regime. E quer aproveitar essa oportunidade para degradar ao máximo possível suas capacidades ofensivas de mísseis, sua habilidade de produzir esses mísseis. Os comandantes, tínhamos uma fábrica que produz. Mísseis antitanque que foram contrabandeados para o Hezbollah atingem todos os possíveis pontos da estratégia iraniana para destruir Israel, seja por meio de mísseis, do programa de proxies ou do programa nuclear. É curioso, quase não ouvimos informações de ataques lá. Houve locais ligados ao programa nuclear que foram alvo, mas os 3 principais locais ainda não ouvimos falar de ataques diretos. Isso ocorre porque alguns desses locais estão degradados e não foram reparados, enquanto outros foram reforçados. Precisamos ficar atentos ao que pode ocorrer em Natanz e Fordow. Já houve ataques em Isfahan, então é importante saber o que foi alvo lá. Isso ainda não está claro, mas a prioridade são os mísseis, o regime e a Guarda Revolucionária Islâmica. Essa é a prioridade de Israel, e os Estados Unidos estão perseguindo seus próprios alvos, também a Guarda Revolucionária Islâmica, capacidades navais, etc. Então estamos vendo uma degradação contínua. Ambas as forças aéreas, tanto a americana quanto a israelense, têm superioridade aérea sobre grande parte do Irã. Neste momento, elas não são contestadas. Situação péssima para o regime iraniano. Ao mesmo tempo, como você bem sabe, o Hezbollah entrou na briga durante a noite. E há pouco tempo, você pode ter nos ouvido discutindo aqui no estúdio o fato de que vilarejos no sul do Líbano foram orientados a evacuar. Agora estamos sabendo. O alvo esperado é o prédio da TV Al-Manar do Hezbollah, no subúrbio Dahir de Beirute. A importância disso e o alerta das forças de defesa de Israel antes dos ataques esperados nos dizem mais. Bem, certamente estamos vendo ataques ao que todos nós só podemos chamar de mídia inimiga. Também vimos isso no Irã. Aliás, houve um alerta emitido para o campus de transmissão iraniano no bairro Eben, em Teherã. E agora estamos ouvindo o que você acabou de atualizar. Então veja, esses são canais que incitam. Eles fazem parte da rede de propaganda, que é projetada para espalhar a mensagem que incita jihadistas a tentar destruir Israel. Eles também serão alvo. Vimos isso acontecer em escaladas anteriores também. Então isso não me surpreende. Mas o principal esforço será direcionado às capacidades de ataque do Hezbollah. Já vimos dezenas desses locais de lançamento de foguetes e depósitos de foguetes sendo alvos em todo o Líbano. Terroristas
Um alto agente de inteligência do Hezbollah foi atingido e morto em Dahia. Acho que o Hezbollah, agora que entrou nesta guerra, mesmo que tenha feito, na sua própria percepção, uma intervenção menor, com 5 ou 6 foguetes, Israel já não faz distinção entre isso e 60 ou 600 foguetes. Se você colocar civis em perigo ao disparar contra Haifa, vai pagar um preço muito alto. E é isso que as autoridades de defesa deixaram claro. Fique atento ao que acontece no Líbano, porque eu acho que vamos ver operações israelenses muito significativas aproveitando a oportunidade, agora que o Hezbollah entrou nesse conflito, para eliminar muitas das capacidades do Hezbollah. As coisas que as forças armadas libanesas estavam ou não dispostas ou não eram capazes de fazer, Israel agora vai fazer, as FDI. Eliminando o comandante da Jihad Islâmica Palestina no setor do Líbano, em Beirute. Isso acabou de acontecer, Abu Hamza Rami. Essa notícia chegou enquanto estamos falando. Falando mais uma vez, Yaakov, sobre a inteligência precisa que Israel ainda possui nessa parte da região. É um nível fenomenal de inteligência. Quero dizer, vimos isso, sabe, desde a Operação Setas do Norte, lá em 2024. Você sabe, a eliminação de Nasrallah em seu bunker, as operações Bieper, e desde então, sabe, desde o cessar-fogo que o Hezbollah violou, todos os dias temos visto uma coleta de inteligência fenomenal pelas FDI, inteligência militar, pelo Comando Norte, compartilhada com a Força Aérea, e basicamente unindo inteligência precisa a poder de fogo preciso. Essa é a receita operacional, quando essa inteligência em tempo real é combinada com o poder de fogo preciso e a capacidade de juntar essas coisas. É isso que dá a Israel a vantagem operacional contra esse inimigo assimétrico, que se esconde em casas, se esconde em vilarejos, tenta se cercar de escudos humanos, constrói uma sociedade civil ao redor do seu exército jihadista. Essas táticas não estão funcionando para eles. Israel descobriu como neutralizar essa ameaça e é exatamente isso que estamos vendo. Vamos lembrar também que 50 vilarejos, esse é um número realmente grande, foram obrigados a evacuar no sul do Líbano. Então, acho que essa evacuação está nos mostrando para onde isso está indo. Sem luz. Sem dúvida, haverá muitos desdobramentos nas próximas horas e dias. Rapidamente, a capacidade das forças de defesa e da Força Aérea de Israel para lidar com 2 frontes. Se desenvolvendo nesse ritmo, como estávamos discutindo no estúdio agora, tantos desdobramentos só na última hora ou 2. As forças de defesa e a Força Aérea de Israel conseguem lidar com isso. Mas até quando, realisticamente? Sim, isso agora se tornou um conflito em 2 frentes. Eu acho que eles conseguem lidar com isso sim. Vai haver uma divisão de tarefas aqui. A prioridade continuará sendo o Irã, na minha opinião. O Irã ainda é a cabeça do tentáculo. Tudo o que puder ser feito para aproveitar essa oportunidade, já que a Força Aérea de Israel tem superioridade aérea, e degradar as capacidades nos próximos anos, será priorizado. Mas há aeronaves e talvez forças terrestres suficientes. Isso ainda é incerto. Precisamos monitorar para lidar também com o Hezbollah, que está mais fraco que antes. Na véspera de 7 de outubro de 2023, ele não está mais posicionado em massa na fronteira sul. Ninguém precisa evacuar as áreas do norte, e o Hezbollah pode ser enfrentado com os recursos disponíveis, e a Arena de Gaza não faz parte disso. Então estamos olhando para 2 arenas. As forças de defesa de Israel podem absolutamente lutar em uma guerra de 2 frentes, especialmente quando a maior parte desse combate é aéreo. No final das contas, analista de segurança Yaakov Latman, aprecio muito seus insights sobre essa situação em rápida evolução. Obrigada. Claro. E falando em novidades de última hora, correspondente sênior Owen Altman, o que você tem de novo? Bem, Rainer Internacional no Irã, Benita confirmou que a emissora estatal foi de fato alvo da Força Aérea de Israel. Parece que nessa onda de ataques em Teherã, há unidade entre os frontes. Para usar uma expressão, atacando e mirando a emissora estatal iraniana em Teherã. E mirando, possivelmente, como esperamos, a estação de televisão do Hezbollah em Dakian, Beirute. E Ariel Ossaran, considerações finais sobre o que está acontecendo agora, o significado do que está sendo alvo. Enquanto conversamos... Sim,
Esses fazem parte dos braços de propaganda do representante iraniano. Temos El Manar, temos Irib. Isso também foi alvo há alguns dias. Então vamos ver se conseguimos obter a primeira imagem do prédio atingido. Infelizmente não conseguimos, mas no fim das contas isso faz parte de atacar os símbolos do regime, com a intenção de também fortalecer o povo iraniano. Porque é esse braço de propaganda que os reprime, então eliminar isso deveria encorajá-los, porque é isso. Mesmo que os líderes americanos não estejam dizendo isso nessas últimas 24 horas, esse é pelo menos parte do objetivo de Israel de levar à mudança de regime. Se quiser isso, procure o setor de propaganda. 30 segundos. Claro. Considerações finais enquanto encerramos hoje à noite. Benita, 3 perguntas-chave que anotei ontem no Twitter e ainda são válidas. Número 1, 3 incógnitas. Isso vai definir o rumo dos acontecimentos e a coesão da liderança iraniana, como ouvimos. O canal 12 de Israel informa que Yehiel Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos, afirmou haver sinais de divisão na liderança iraniana. Vale acompanhar. Em segundo lugar, se os estados do Golfo manterão sua postura firme contra o Irã ou mudarão de lado. O terceiro ponto é a opinião pública americana. Um cachorro que até agora não latiu ou não latiu alto contra Israel, mas devemos ficar atentos. E com certeza estaremos de olho. Nossa correspondente sênior, Owen Altman, e nossa correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ossaran, muito obrigada a ambas pelas atualizações regulares, análises e percepções também. Obrigada. Obrigado. Agora, esta noite marca o início do Festival Judaico de Purim, um dos festivais mais populares para foliões de todas as idades. Mas as celebrações não são simples durante tempos de guerra, e a história de Purim ganha um significado especialmente único, neste momento. Considerando que tudo aconteceu na Pérsia, que hoje é o Irã moderno, nossa Emily Francis traz esta atualização. Bem, esse definitivamente não é um Purim ao qual os israelenses estão acostumados, mesmo sendo, é claro, o feriado de Purim. As ruas estão praticamente vazias. Você nunca saberia disso olhando de fora. Mas eu tive a oportunidade de ir a uma festa, que na verdade está acontecendo no subsolo, neste estacionamento, aqui embaixo de mim, 2 andares abaixo. E as pessoas estão tentando aproveitar ao máximo esse feriado, claramente fazendo referência aos dias da antiga Pérsia e ao fim de Ramã. Então, o momento desse poema é definitivamente algo para se pensar. Mas principalmente jovens, embora também haja pessoas de todas as idades aqui. Mas tentando apenas desabafar um pouco, mas ficando perto de casa, já que ainda estamos indo para nossos abrigos. Mais cedo hoje, eu estava dentro da estação de trem Light em Allenby, que também viu centenas de pessoas descendo durante o alerta mais cedo hoje. Mas enquanto isso, como você vê neste vídeo, lá no fundo do estacionamento, as pessoas estão se divertindo, faça chuva ou faça sol. Por enquanto é só. Emily Francis, volto com você. Muito obrigada a nossa Emily Francis e Eshag Rezak Samer. O melhor que se pode fazer nessas circunstâncias extraordinárias. Isso é tudo para esta edição especial de notícias. Você pode, é claro, nos acompanhar nas redes sociais para mais informações e conferir nossa programação ao vivo em inglês desta semana. Assim, podemos continuar trazendo para você a cobertura atualizada da guerra. Começamos nossa transmissão às 16 horas, horário de Israel. Depois continuamos às 18 horas, horário de Israel, seguido por 20 horas. Horário de Israel, que corresponde às 13 horas. Horário do Leste. E teremos novamente um especial de 2 horas às 22 horas. Horário de Israel, que é 15 horas. Horário do Leste. Para as últimas atualizações em tempo real, junte-se a nós novamente, no mesmo horário e local. Eu sou Benita Levine, em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Esta é a edição de notícias de última hora da I24 News.